Hoje o nosso entrevistado, o nosso amigo Valdeci, contando para nós o testemunho, as graças de Deus na sua vida, os feitos, os benefícios do Senhor, as vitórias, os combates vencidos e os que ainda estão sendo travados e serão vencidos na sua vida, né? Então, seja bem-vindo, Valdeci, fique à vontade aqui, seja abençoado por Deus esse dia, sua vida, sua família, muito grato pelo seu sim a Deus a este programa, primeiro a Ele e também ao convite do programa. Quero agradecer pelo convite, primeiramente, né? Tenho como uma missão hoje, na verdade eu consagrei este ano como ano da minha missão. E a primeira é essa, sair da minha casa, estar aqui na rádio, né, com vocês, falar um pouco do meu testemunho, como você já mencionou, um pouco da história de vida. Lá fora eu falei para vocês dois aqui, e a vida com Cristo é um e sem Cristo totalmente diferente, né? A vida com Cristo é luz e sem Cristo é treva. Nós estamos aqui, tá? À disposição de vocês. Aí você é natural de onde, Valdeci? Sou de Itaitinga mesmo. Nasci lá, acho que nasci em casa mesmo. Aí os seus pais são vivos ainda? Meu pai está com 2 anos e 6 meses que faleceu de infarto, né? Na verdade, essa não sei se seria no decorrer do programa uma das duas perguntas, mas já está sendo, na verdade, né? Sim. Foi a maior provação que eu tive na minha vida. O maior, ainda estou sentindo esses sintomas de ansiedade, né? Na verdade, meu pai ele se sentiu mal numa sexta-feira à noite. Eu moro no centro de Itaitinga, meu pai mora mais no interior da cidade, sabe? Sim. Aí, quando foi no outro dia de manhã, minha irmã disse: o pessoal me chama de negro, meus irmãos, eu sou branco e eles chamam de negro. São quantos irmãos? Somos 10 irmãos. Uma família bem generosa, né, para a vida, né? Todos vivos ainda, né? Sua Aí, mãe viva ainda. minha mãe viva. Minha mãe tá viva, graças a Deus. Falando um pouco do meu pai assim ainda, né? Sentiu mal na sexta-noite, sem contar tantos detalhes, fui para o hospital de Itaitinga, a médica suspeitou de infarto, sabe? Só que ele não quis ir ser transferido para o hospital do coração em Messejana. Aí ele foi medicado, fizeram exames e tudo, e ele voltou para casa na madrugada do sábado. Aí eu tinha ido fazer uns exames da empresa lá em Fortaleza. Aí quando eu cheguei em casa, me arrumei, já vim direto lá por casa, para minha mãe, para ver como é que estava o pai, né? O pai estava em casa, deitadinho, e parece que um dos sintomas de infarto é da sonolência, essas coisas. Ele estava meio sonolento, aí conversei uns minutos com ele e fui para o trabalho. Mas aí passou o sábado todo, passou o domingo, aí sempre nos domingos a gente ia para a casa dos pais, né? Nos sites, nas salas e tal. Aí eu fui com a minha esposa, com a minha filha, a gente passou o dia, e na hora dele almoçar ele provocou, né? Um sintoma também de infarto e a pessoa não conseguia se alimentar. Ela vomitou. Meu pai estava assim. Aí já deu logo um medo de nós. Alguma coisa está errada. Minha irmã disse: o pai não está bem. Aí ainda passou o domingo todo. Chegou uns primos nossos, conversou lá fora e tudo. O meu irmão mais velho conversava muito com ele, perguntando, ele dizia que não ia morrer. Porque era aquela coisa de consolo, né? Sim. Mas aí, quando foi na segunda de manhãzinha, eu perguntei logo cedo: minha irmã, como é que tá o pai? Não, o pai tá bem. Ele se alimentou. Mas com pouco tempo ele mesmo pediu para ir para o hospital do coração. Ou seja, aí o primo nosso levou com a minha irmã. Aí ele fez o cateterismo. Era realmente o infarto, né? Aí ficou internado a semana toda. Nos primeiros 2 dias, ele tinha previsão de ter alta. Estava bem, conversando, o pessoal ia visitar e tudo. Só que a gente em casa, a gente se preocupa, né? A gente reza, mas tem aquela preocupação. Porque às vezes o médico diz uma coisa, de repente não é aquilo que é de fato. Talvez alguns tenham medo de falar a verdade. Sim. Mas aí a gente lá esperando dele vir para casa e tudo. Foram lá, gravaram o vídeo e tudo com ele, bateram foto. Ele dizia que queria voltar para casa. Só que é idoso, né? Idoso não sai da sua casa, passa um tempinho e já quer voltar. O pai era desse jeito. Mas quando foi, ele teve outro infarto na sexta de novo. O primeiro ele teve na sexta-feira à noite, e na sexta-feira à noite, 8 dias depois, ele teve outro. Teve uma parada cardíaca. A primeira. Aí os médicos reanimaram.
Aí passou um sábado bem, se alimentando. 1h30 antes dele falecer, ele lanchou, tomou suco de maracujá e tudo, aí teve outra parada. Aí foi fatal. Aí, assim, quando eu vou dormir à noite, né, eu faço as minhas orações, eu vou dormir. Aí eu não desligo o celular, eu deixo no silencioso. Já quando tem aquela perturbação, aí tem vizinho que bate a sua porta, não sabe de fora, né? Aí eu não gosto de ser perturbado na hora que eu estou descansando, não. Muito menos na hora que eu estou rezando. Aí, rapaz, foi na manhã do domingo, o pessoal só ligando para mim, né? Depois que ele morreu, né? Meus irmãos ligando e tudo. Não bateram no portão, mas ligaram para minha esposa também, nós não atendíamos. E tudo no silencioso. E eu dormi tranquilo. Rezei pelo meu pai e entreguei na mão dele. Aí foi antes de 6 horas, eu olhei as mensagens, aí o pai faleceu. Foi uma dureza. Talvez isso não seja com todos os homens, mas eu sou assim. Eu sou muito duro de chorar. Muito. Na hora, não chorei. Eu fui lá pro velório, né? O corpo tinha chegado já cedo. Minha mãe, perto do caixão, chorando. Eu não conseguia chorar. Só fiquei me tremendo. Meu primo levou a gente no carro, lá para casa, para minha mãe. Aí, eu só me tremendo. Consolando, dando um abraço em um, abraço em outro, rezando. Só fui chorar 3 horas da tarde, para que o padre foi fazer a encomendação do corpo. A pessoa começa a cantar aquelas músicas tradicionais, aí mexe com as emoções da gente. E ali eu sentia mais pela mãe. Mais pela mãe. E eu sabia que o pai, ele não era só uma pessoa de estar dentro da igreja 24 horas, mas ele ia rezar todo dia. Na televisão ele escutava a missa, assistia, eu gostava muito dos padres, né? Era uma pessoa muito de Deus, muito boa mesmo. Um bom pai, ótimo, maravilhoso. Sempre nos educou no caminho do bem. E sou grato a Deus por eu ter tido um pai tão especial. Um homem virtuoso, né? Muito virtuoso. Eu falar em virtude, passou uns dias, eu anotei assim, no mínimo, por baixo, 10 virtudes especiais do pai. 10. Pai, um homem simpático, carinhoso, atencioso, humilde, temente a Deus, sabe? Honesto. Uma coisa que eu mais procuro cultivar é a honestidade no meu coração, porque eu herdei do meu pai. Se eu vou falar aqui essa questão de honestidade, de achar objeto, ou de um comerciante me dar troco a mais do que eu deveria, eu tinha muita seriedade nisso. Eu devolvo tudo que o pai devolvia. O pai morreu e ficou devendo 1 centavo a ninguém. A honestidade nele se vê nos olhos. Maravilhoso. Assim, para terminar essa questão do pai, eu estava de férias. Eu entrei de férias e o pai morreu. Eu trabalhei o sábado, que foi justamente o dia que ele morreu, à noite, 11h30 da noite. Aí na segunda-feira eu entrarei de férias. A minha primeira férias foi atribulada. Né? Até então eu sentia aquela falta, aquela saudade do pai, como hoje ainda assim, né? Isso é normal. Só que com um mês depois, quando eu fui voltar para o trabalho, eu comecei a sentir algo diferente em mim, que eu nunca tinha sentido, a questão da ansiedade. Eu sempre preguei isso, sempre acompanhei pessoas que têm isso, depressão, sempre consegui ajudar muita gente, e hoje eu preciso. Né? Aí quando eu fui voltar para o trabalho, sabe aquela questão daquele nervosismo, do primeiro emprego que você vai para a entrevista? Isso tremendo, o negócio está normal não. Aí eu ia para o trabalho, sempre vou na moto. Aí eu sempre ia para a casa da mãe, quase todos os dias. Passava lá na mãe, às vezes comia um pouquinho lá no almoço e sempre gostava de ir lá por casa para ver os meus pais, né? Aí eu continuava indo pela mãe. Aí eu fui por dentro, aí tem um Parque Dom Pedro, que é um bairro muito populoso de Itaitinga, em frente à fábrica Fortaleza. Aí lá tem um posto de saúde bem pertinho da BR. Aí era meio-dia, eu ia com um amigo meu que trabalhava junto comigo. Aí se estende, vai andando aí que não estou bem não. Estou me sentindo mal. Dor de cabeça, tontura. Vou passar aqui no posto. Aí cheguei, o pessoal me atendeu lá no posto. E fui dizendo o que eu estava sentindo. Quando a gente chega assim muito cansado, não é bom, né, fazer logo a medição da pressão. Né?
não sei se fala assim, Medica é assim. Aí a mulher disse, não, tá cansado ainda. Eu veio de moto, foi, mas eu estava cansado. Passou uns 5 minutos, tirou de novo, deu alta. Ela não queria dizer o número. Isso era 18, não sei quanto, coisa assim. Aí ela disse assim, tu tá com ansiedade. Eu pensei que eu estava infartando. Porque no início que eu comecei a sentir isso, um mês depois da morte do meu pai, eu pensei que eu estava infartando também. Porque eu me acordei do nada, às 11h30 da noite, me tremendo, as mãos geladas e o coração acelerado. Disse, pronto, eu morri igual o pai. Já comecei logo a entregar minha alma a Deus. Senhor, se eu morrer agora, e se eu for digno da salvação, pode me levar. Mas se não estou preparado ainda, deixa eu viver mais uns dias para me converter. Olha, assim, só uma pergunta diante dessa sua partida, né? Às vezes a gente tem o grande engano, eu escuto muito essas perguntas, né? Osés, eu caminho tanto tempo com Deus e estou sofrendo, né? Tive essas percas. Quer dizer que na caminhada com Deus você também pode perder pessoas amadas, você pode ter depressão, você pode ter ansiedade. Quer dizer que uma pessoa de Deus que reza, que comunga, que confessa, que prega, que tem uma vida de comunhão, pode também ter essas coisas? Sem dúvida. Por exemplo, é o final do Padre Jonas, né? Nós temos hoje uma canção nova que isso faz parte do início também da minha conversão, que a Rádio Dom Bosco, antigamente, ele transmitia meia-noite as pregações do Padre Léo, Padre Jonas, a canção nova, eu assisti, de madrugada. Nossa, eu nunca tinha visto padre pregar daquele jeito, sabe? E o Padre Jonas, nos anos antes dele morrer, ele teve essa depressão. Acho que o acúmulo de atividade, de responsabilidade, vai mexendo com o emocional da pessoa. É o desgaste. O Padre Fábio de Melo teve depressão. Padre Marcelo, né? É normal isso. Faz parte, talvez, dos traumas que a gente adquire, né? É a condição humana, né? As pessoas pensam que padre é anjo, que missionário é anjo, que nunca fica doente. Não é assim, não. A gente se desgasta, a gente se preocupa, a gente chora, a gente sofre. Tem os momentos bons, os momentos difíceis. Faz parte eu sinto isso no coração, do crescimento espiritual da pessoa e moral, afetivo, da maturidade da pessoa. É até um ato humilde de reconhecer que tem, né? Para vencer e superar esse problema. Se a pessoa finge que não tem, né? Não, Deus me curou e vai vivendo isso, enrolando, né? Pode até piorar a situação, né? É que tem aquela mentalidade, muita gente fala, depressão é frescura. Não é frescura, é realidade. Infelizmente. Para mim é a pior doença que existe. Não sei se é uma frase do Padre Pio, ou é de Santo Agostinho, faz dias que eu li, eu não lembro direito quem foi que escreveu, mas ele disse que depois do pecado, a pior desgraça que tem é a ansiedade. No momento eu não sinto nada. Pois é, eu acho que eu terminei a questão do pai, ele assim, sim, né? Sim. Meu pai faleceu, teve a ansiedade. Aí fui direto do posto de saúde, do Parque Dom Pedro, para o hospital de Itaitinga. Ele todo me tremendo na moto. Eu vou ter que ir. Eu fui no hospital, a atendente mesmo na recepção disse que era ansiedade. Todo mundo confirmando. E eu pensando que já era infarto. Aí eu fui no médico, o médico disse, não, isso aí é ansiedade. Ele me deu um diazepam para acalmar, tomei, passou os medicamentos para mim, né? E eu posso dizer que até hoje eu tomo. Aí estou com 2 anos e 5 meses que eu tomo. Mas tem alguns intervalos. Passei fielmente tomando um comprimido toda noite. Mas ele não dá sono, não engorda. Tem alguns efeitos colaterais. Mas passei quase 4 meses sem tomar. Não sentia nada. Só vou dar uma paradinha aqui para ver o que vai dar. Se autoliberou. Foi. Eu não fui no médico. Eu sempre ia para renovar a receita, né? Aí o médico... Mas aí eu tive umas preocupações com 2 irmãos. Uma das minhas irmãs, né? Eu vou entrar em detalhes, mas uma preocupação. E outra com outro meu irmão lá na fábrica. Lá entrou uma pessoa na empresa e ele era ex-presidiário, né? Perigoso. Infelizmente a lei hoje
obriga as empresas a acolher essas pessoas, para integrar na sociedade. Né? E esse cara, meu irmão foi dar um conselho para ele na calma, e ele achou ruim. Ele partiu para ameaça. Ameaçou de morte ele, ameaçou de morte a família dele, casa, a esposa e os filhos, né? E aí eu fiquei preocupado, fiquei com medo. Vai ser, vai fazer alguma coisa aqui e a empresa tem que fazer alguma coisa. Então, liguei para o meu supervisor e disse, ó, tem que fazer alguma coisa. Vai deixar a tragédia acontecer. Aqui dentro ele pode não fazer não, mas ninguém duvida, mas lá fora, que ele dizia que ia pegar lá fora, lá portaria. Não, a empresa já está tomando as providências. Aí foi demitido, cara. Aí amenizou. Nesse período, essas duas preocupações que foram juntas ao mesmo tempo, afetou de novo a minha ansiedade. Comecei a sentir alguns sintomas de novo. Aí, irmão, eu comecei a tomar comprimido de novo. Isso eu já tinha deixado de tomar quase 4 meses, né? Aí veio essas preocupações, abriu a brecha de novo. Aí, uma semana antes de eu começar a sentir isso aí de novo, eu tinha pegado a caixa do remédio que eu tomava, que eu tomo, e dei para a vizinha que mora em frente. Só estou tomando mais não, pega para você. Uma semana depois eu tive que pedir de volta. Porque para comprar tem que ter receita. Não pode comprar assim aleatoriamente. Aí era complicado eu ir no médico pedir uma receita e às vezes falta, né? Sim, sim. Aí, mano, passei esses dias aí sem tomar. Aí eu tomei durante noites alternadas, passava 2, 3 dias, não sentia nada. Até agora não estou sentindo nada, graças a Deus. Aí, há 15, 20 dias atrás, quase 20 dias, aconteceu uma tragédia lá em casa. Na minha casa, eu mesmo. Peguei o meu carro, mas foi assim uma coisa de filme de cinema. Inacreditável. Tem uma câmera do vizinho lá que gravou tudo. Só que eu não vi, ele procurou lá no celular para me dar, não achou. Só no computador. Mas a coisa foi feia. Eu trabalho de 6 às 2h20 da tarde, sabe? Aí, 2h40 já estou em casa. Estou no de moto, é rápido. Aí tem uma esposa e uma filha. Isso, uma esposa e uma filha. Aí minha filha de quantos anos? 7 anos, vai fazer. De 6 e 7 agora em abril. Aí a minha filha estuda de tarde, né? No caso, está de férias agora. E minha esposa trabalha numa loja lá no centro de Itaitinga, de 9 às 1 da tarde. Aí vem almoçar e volta 3, às 15 horas. Aí fica até 7, 7h30, às vezes perto de 8 horas. Aí quando eu chego em casa, minha esposa vai se arrumar para sair. Aí quem fica cuidando da menina sou eu, da casa e tudo. Aí, na quinta-feira, quarta-feira, dia 21 de dezembro agora, os 2 pneus do lado do motorista estavam um pouco baixos. Aí não tinha como eu ir lá no posto de gasolina, colocar gasolina, os 2 pneus baixos. Não, tem uma bomba aqui, eu vou encher. Encheu da frente, o pito estava para baixo, né? Aí a mangueira da bomba é pequena, aí alcançou. Como o traseiro estava para cima, a mangueirazinha não alcançava. Mas o que eu faço? Aí eu peguei a chave do carro lá dentro, liguei, tirei o freio de mão, para dar um pouquinho de ré, só o espaço de o pito ficar para baixo. Rapaz, a pisei foi no acelerador e o destroço foi grande. Arrebentou o meu muro, o meu portão, atravessou a rua, eu ia matando uma criança. A rua é movimentada, foi graça de Deus. Teve o pé de água ali, a mão dele, de provocar esse acidente, eu estava tranquilo. Mas teve a mão de Deus para me proteger. Arrebentou a rua, atravessou a rua, arrebentou o muro do vizinho e destruiu o carro dele e o meu. Digo para vocês que o prejuízo está beirando 7. Graças a Deus que eu e minha esposa somos controlados. Mas foi um prejuízo assim, material grande. Mas o pior seria a vida, né? Eu ter morrido ou matado uma criança, principalmente. Terrível isso. Mas aí, no primeiro dia, eu fiquei até calmo, sabe? Disse que ia pagar o prejuízo tudo de pessoal, estou fazendo isso. Aí eu tinha só um único medicamento, só um único comprimido. Já estava com alguns dias que eu não tomava. No dia do acidente eu não tomei. Fui tomar só no outro dia. Já para dar uma amenizada mais. E daquele dia para cá eu não tomei mais nem. Estou bem, mas eu preciso ir ou comprar ou ir lá na Secretaria de Saúde do município, né? Para poder pegar. Porque a gente não pode se medicar por conta própria, né? A gente tem que estar passando pelo médico.
Sim. Mas eu estou demorando, espaçando de tomar o medicamento para poder eu ir me equilibrando mais, porque eu não quero estar viciado. Tem gente que é viciado, quando acha que vai acabar, ela fica doente antes do tempo. Entendeu? Se preocupar, né? Se preocupar antes do tempo. Desse jeito. Então, até hoje eu luto com ansiedade. Né? E mesmo assim, isso não me atrapalha a pregar, a minha convivência é normal com todo mundo, no trabalho, em casa, minha missão. Bendito seja Deus. A palavra que ia nortear esse testemunho, qual era a palavra que você trouxe aí para... Efésios, capítulo 5, né? A partir do versículo 6. Tem várias palavras que poderia dar luz a esse testemunho, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. As partes do Evangelho, tudo. E eu vou ler logo aqui e a gente desenvolve, né? Tá bom? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Filhos da luz. E ninguém vos seduza com vãos desejos, vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tentais cumplicidades nas obras infrutíferas das trevas. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Eu peguei essa palavra aqui, estava lendo ontem, outro, né? Mas eu peguei essa. Que fala sobre a conduta, né? Como a gente tem a conduta dentro da igreja ou fora da igreja. Tem que saber distinguir. Tem gente que quer ser os dois. Traz o mundo para dentro da igreja. Quando eu comecei a ensinar a catequese de criança, umas catequistas lá, não é julgando não, é só comentando. Falando fatos. Né? Isso. Rapaz, tinha antigamente aquele grupo de canto Ruge, eu acho, né? De aquelas danças imorais, levadas para dentro da igreja com as crianças. Assim, nossa Senhora. Eu não era nem convertido ainda. Eu ia para a igreja, como muitos vão, mas não tem uma vida de Deus, né? Que Deus quer. Vive uma vida dupla. Cristão não pode ter vida dupla, não. Tem que ser cristão e pronto. Viver o evangelho e pronto. Hoje ser radical na sociedade é ser ultrapassado, entendeu? Não é. Eu tenho que viver aquilo que Cristo pede de mim. Ali o Espírito Santo já começou a dizer assim, isso não é certo. Isso antes mesmo de eu ter a palavra como base da minha vida. Até um dia a coordenadora da igreja lá, da capelinha, ela me deu uma Bíblia, essa edição pastoral, bem azulzinha, cheirosa, nunca tinha tido uma porque não tinha dinheiro para comprar, né? Aí, como eu disse lá fora para vocês, eu lia dia e noite. Dia e noite. Aí essa conduta que a palavra que está falando foi começando a mudar em mim, através da palavra. Foi na época que aconteceu a
chegaram na Thalita, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho. Aí, naquela época eu já estava indo para a igreja, 2007 mais ou menos, né? 2008 já. Estou esquecendo da data. 97, 98 eu já estava indo para a igreja. Quando foi no início dos anos 2001, 2002, é como eu disse lá fora, tinha uma mulher que participava do Shalom, uma jovem, né? Que ela fazia grupo de jovem todos os domingos. Não tinha músico, tocador, cantor, mas ela levava um rádio que pegava CD e colocava as músicas do Shalom, do Vida Reluz, e ele ia tocando no nosso coração. Se tiver alguma pergunta, pode interromper a gente, né? Aí eu ia para a igreja, como eu disse agora há pouco, mas com aquela duplicidade de vida. Ia para a igreja, escutava, rezava, o texto com a senhora, às vezes ia só para mangar da senhora, velhinha, e jovem que não é convertido desse jeito. A gente manga do jeito que as pessoas da igreja viam. Assim era eu, não sei outras pessoas. Aí, irmão, quando eu saía dos textos na igreja, eu ia direto para as festas. Sem meu pai saber, desobedecendo meu pai, minha mãe. A minha casa, ela fica quase de frente a uma avenida muito importante lá de Caitinga, que vem do Jabuti, né? E vai para Pacatuba, dá acesso ao outro município. A Avenida Paulino Rocha. Aí eu arrodeava pela outra rua, saindo da igreja e passava. A minha mãe da janela me via passando para ir para o Jabuti à noite, lá de festa. Ou seja, eu na igreja, mas vivendo a vida mundana. E isso, a palavra aqui está dizendo, cuidado com a coisa de vocês. Não está certo, porque eu estava dando conta testemunho. A duplicidade, né? É. Vou pregar aqui o evangelho, por exemplo, hoje, na mesma hora, lá no bar do meu, ou a igreja, a matriz, ou a capela, sei lá o que for, faz a festa do padroeiro, mas lá fora está vendendo cachaça, cerveja, não está certo, não. Não está certo, está dando conta testemunho. Os protestantes já falam mal de nós para caramba. Aí a gente faz um negócio desse. Normaliza isso, né? Como se fosse Justamente. algo tranquilo, né? E assim era eu, sabe? Até esse ponto aí. Ia para a capela, para a igreja, para a novena, mas não deixava o evangelho tocar profundamente em mim. Ainda que o Espírito Santo já começasse a falar que algumas coisas não estavam certas. Aí como eu ganhei a Bíblia, eu lia dia e noite, como eu falei, uma das minhas irmãs que já era da igreja há muito tempo do que eu, antes, eu sempre fui catequista, coral da igreja. Aí teve um dia que ela chegou lá em casa, eu tinha terminado o namoro relâmpago, eu falei, né, vocês? 29 dias, esse trauma ficou 1 ano e 8 meses. Aquela angústia, sabe? Aquele desespero, noite sem dormir, sonhar de madrugada, aquela esperança de voltar, mas eu sabia que não tinha como, até não teve. No momento a gente não entende as coisas, a gente... Hoje eu agradeço de não ter dado certo. Essas experiências ruins que eu já tive, que eu passei, eu agradeço por não ter dado certo. Para mim foi um livramento de Deus, sabe? Aí tem um dia que eu sentindo muita dor de cabeça, um problema de sinusite, minha dor de cabeça era tão forte, doía tudo aqui. Eu com medo de dar um derrame, né? Mas fiz exame e tudo da cabeça. Nem sempre dava alguma coisa. Não dava nada. O problema era coração, era paixão. Paixão. Aí eu lendo a Bíblia direto, mesmo com essas dores, a minha irmã chegou no quarto e disse assim, tu vai ficar doido lendo a Bíblia. A minha irmã que já era da igreja. Aí como eu estava já lendo um evangelho, já li a Bíblia toda, no Novo Testamento várias vezes, né? Já era aprofundado na palavra, e o Ataleba já tinha surgido, né? Eu chego mais lá. Eu disse que Jesus falou, né? Para Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque só fez as coisas do som. Ela só disse essa palavra e ela saiu. Não disse para minha irmã em si. Era o bicho que estava perturbando eu através dela. Desse dia para cá ela mudou. Passou na época que surgiu o Ataliba, depois veio uma nova missionária, começou a participar, abriu mais a mente. Né? Aquilo que ela estava começando a me perseguir, hoje ela sofre perseguição, né, do esposo, né, essas coisas assim. E eu disse essa palavra forte com ela, eu tive que falar.
Jamais eu ia permitir um irmão meu dizer que eu ia ficar doido por ler a palavra. Doido é quem não lê, viu? Doido é quem não medita. Porque quando a gente busca a Deus, para o mundo isso é uma loucura, né? Quem faz a vontade de Deus, isso é uma loucura para o mundo. Mas para Deus é sabedoria. E aquilo que é sabedoria para o mundo, para Deus é loucura. Paulo fala isso na carta. Então é melhor ser louco por Jesus, doido por Jesus, do que ser louco no mundo. Por fim, a gente já sabe onde é. Onde a pessoa chega. Eu digo para vocês, como tu me perguntou, eu nunca usei droga em si, maconha. Nunca nem vi, na verdade. Não vi. Nem quero ver. Cachaça, eu coloquei uma vez na boca e botei para fora. Porque queima tudo por dentro. Pelo amor de Deus, como é que a pessoa bebe um negócio desse? Né? Então um suco assim meio azedo achar ruim, imagina que toma cachaça. É um vício mesmo. Aí cerveja só tomei uma vez um porre e fiquei cambaleando nas paredes. Isso não vale a pena não. Ficar na igreja mesmo. Aqui eu vou encontrar a minha salvação. Entendeu? Isso lá em 2000, 2001, mais ou menos. Aí quando foi no final de 2002, surgiu a Taliba, né? Justamente no tempo desse término do meu namoro. Ali foi o meu suporte. O nome Obra Missionária, como você bem conhece já, a obra surgiu depois, lá para 2003, aí no final de 2002 para o início de 2003 foi que surgiu a Taliba. De ir nos coral, de ir nas comunidades, a gente foi gostando do carisma, certo? Gostando do carisma. E aí eu começava a sair toda noite com eles. Era só um grupo de doido que saía de bicicleta. Mas era gente mais, 10, 15 pessoas de bicicleta. Era aquelas missas nas capelas, era aqueles grupos de oração que o Ataliba começava a abrir. Eram as conversões, as mudanças de vida, os testemunhos chegando. A gente se aprofundando na palavra, nas vigílias, nas orações, nas confissões. Isso aqui é a coisa mesmo assim para o mundo de louco mesmo. Porque nós não tinha hora para sair. Nós tinha hora para sair, mas não tinha para chegar. Eu cansava de sair de casa no dia e voltar no outro. Meu pai ligando para mim onde eu estava. Estou aqui na Boa Vista, acho que sabe onde é a Boa Vista, né? Lá para dentro. Quirais ali. A gente tinha um grupo de oração lá também, e às vezes a gente fazia essas loucuras de sair de bicicleta. E o dia eu estava tão doido. Eu, a Taliba, o irmão dele, o Jair e o Adalberto. Acho que era mais. A gente andou aqui no Riachão, Beira Sol, aqui pro lado da Estrada Nova, atrás dessa comunidade chamada Beira Sol, e eu não sabia onde era, lá pra dentro, né, ali. E passou dia de fome. Ainda bem que era uma sexta-feira, parece. Eu acho que era uma sexta-feira. Já era consagração de jejum mesmo. A gente chegou dentro do mato, lá dentro do riacho. Chegamos nas casinhas dentro do mato, a mulher nos lanchamos. Aí de lá a gente foi direto pra Boa Vista, fazer o grupo de oração. Não, era na segunda-feira à noite. Já tinha um número de oração nas casas, na segunda noite. E estou resumindo, viu? Sim. Vamos resumir. E no sábado a gente tinha o grupo na igreja, na capela, lotado. Esse no grupo de oração pediu muito fruto, mas infelizmente as pessoas depois foram fechando o coração, né? Hoje não existe mais esse grupo lá, tá óbvio, né? E eu passei uma noite lá pregando, evangelizando, dormimos por lá. Só que eu cuidava de um rebanho de gado do meu pai. Eu estava no roçado, eu ia cuidar do bicho. Aí deu 6 horas, deu 6 e pouco, o pai nada de me ver em casa. Aí ligou, eu estava na Boa Vista. Disse, não, estou aqui, não vem pra cá porque tem que me ficar capim com o bicho. Disse, tá bom, eu vou. Mas eu sempre fui obediente ao pai. Algumas vezes que a gente deslizava, né, infelizmente, e acabava desobedecendo, né? Mas aí, irmão, continuando a questão da obra, a obra surgiu nesse período aí de 2002, 2003. A batalha foi começando a reunir algumas pessoas para formar um núcleo, né? No princípio eu não estava nesse grupo fechado dele, ele se reunir e tudo. A batalha criou um sinal para o grupo, que era um Taos, né? Depois mudou para a imagem de Nossa Senhora, a medalha, Senhora das Graças, medalha milagrosa. Aí deu um Taos a um e a outro,
Aí ele disse que foi rezar, e depois Deus mostrou outras pessoas, até eu ganhar também um caso. Cheguei hoje não tenho guardado. Aí começou o grupo a se expandir, se juntar mais gente, a se reunir em vigília. Toda sexta-noite a gente fazia vigília. Começava às 10 da noite e até 2, 3 horas da madrugada. Aí essa comunidade do Carapió, que a Taliba morava antigamente, lá para onde nós morávamos, eu, Adalberto e Jair, dá uns 6 quilômetros, 5, por aí. Mas tudo no escuro, né? E a gente ia de bicicleta. Enfrentar os perigos de assalto, né? Essas coisas que infelizmente acontecem, de morte. Às vezes era a polícia que pegava a gente na rua uma hora dessa. Teve um dia que ele... O que vocês têm nessa bolsa? Eu peguei, eu tenho aqui uma espada. A palavra de Deus. Aí ele disse, não, pode ensinar. Toda vez que a polícia me parou, eu com habilitação de moto, ou depois com habilitação, eu digo que estou cristão. E um dia que um deles me ameaçou, eu e meu irmão, de prender a moto. Disse, não, tu vem da onde? Não, somos da igreja, a gente estava na missa. Aí meu irmão disse, meu pai sempre nos dá bom conselho, a gente não anda no mundo das drogas. E foi falando, né? Aí o policial, pode isso, mano, desse jeito. Se falar assim. Se você disser que é de Deus, que ele ensina realmente que você está falando a verdade, eles liberam. Isso aconteceu várias vezes comigo. Tá? E aí, irmão, teve no início aí um retiro que eu falei para reunir o pessoal que estava começando a caminhar com ele. O primeiro retiro de carnaval fechado. Aí, acho que você já foi pregar lá para a obra no centro de pastoral do menor. Sim. Foi ali. Prédio grande, o padre acolhia a gente. E foi retiro de 3, 4 dias. Lembra daquela passagem que Jesus sobe o monte, com os discípulos, se transfigura? Foi exatamente isso. Aquele retiro foi extraordinário. Tocou a alma de todo mundo. Quem dizia que a gente queria sair dali para ir para casa? Que estava bom. Pedro disse para Jesus, aqui está bom demais, vamos fazer as tendas aqui para ti, para Moisés, né, Elias. Vamos ficar aqui, não, mas tem que enfrentar a realidade lá embaixo, vamos descer aqui do monte. Nós não queríamos voltar para casa no último dia. Sei que teve tanta lágrima nesse retiro, tanta conversão, mudança de vida. Ali onde a palavra de Deus veio estourar no nosso coração. Aquela explosão, aquela vontade de evangelizar, que você não ligava para nada, para problema. Uma pessoa chegou para mim e falou, tu não tem problema não, porque tu é direto assim, alegre, não sei o quê. Mas a gente sabe que tem, né? A gente enfrenta com a oração. Era uma explosão extraordinária na alma da gente que não tinha como segurar, não. Eu evangelizava toda hora. Eu trabalhava no roçado com meus irmãos, aí eu ia ler a palavra depois do almoço, aí vendo aquelas passagens que eles mandavam. Vão, deixa pai, deixa mãe, vai anunciar o evangelho, assim. E eu disse, irmão, não vou pro roçado, não, eu vou pregar a palavra. Aí saia nas casas. Meio-dia no sol quente depois do almoço. Cheguei numa comunidade lá perto. É uma rua lá que sempre teve macumbeiro, né? Sempre teve macumbeiro. Mas eu chegava pregando o evangelho com força. Lá é Deuteronômio 18 que fala lá, né? Sim. Rapaz, era tanto macumbeiro correndo dentro de casa. Aí os vizinhos escutavam a minha pregação forte, mandavam fechar as portas. Sei que esse dia foi louco. Louco mesmo. Eu tive até de deixar a escola na época, porque eu queria só evangelizar. Hoje eu sei que a gente precisa modelar as coisas, mas a vontade de evangelizar, isso é normal no começo da caminhada de toda pessoa. Especialmente quem faz a experiência com a renovação carismática, com a sonoridade nova, como Shalom e tudo. Você sente um fogo tão grande dentro de si que você não quer deixar dentro de si, quer expandir. Era o meu desejo. Aquilo que o Taliba vivia, eu queria viver, a questão de imitar. A radicalidade, a oração, tudo. O Taliba subia a monte várias vezes. Lá perto da casa dele tem uns montes lá. O pessoal planta milho, feijão, roça, as coisas. Ele subia no monte, ficava em cima, ele achava o monte baixo e subia uns paus lá de cima. Nos pés de árvore. Pode perguntar ele o que ele diz. Ele achava o monte meio baixo, nós subia na árvore lá de cima. Rezar, pedir a Deus inspiração. Aquilo inspirava nós também. Fazer loucura. Sei que a explosão no início aí da alma foi grande. Só que tinha os que aceitavam, gostavam, que isso é normal, como tinha também aqueles que criticavam. Começaram a rezar em língua, xandarabacana, não sei o quê. Os pessoal estão loucos, são igual os protestantes, a perseguição, era padre que não aceitava muito. Era essa vida de igreja com inveja, com ciúme.
Porque nós estávamos fazendo uma revolução. Que, quase não, né? A paróquia de Itatinga ela tem 22 comunidades hoje. Na época tinha só umas 20, 18. Aí em cada redor assim eram as comunidades. A gente ia em tudo. A Falebe dizia que a matriz que ficava no centro era a cereja do bolo. Nas comunidades tudinho, depois a gente entra na matriz. Foi uma luta, viu? Luta para fazer grupo de oração ali. Por muita gente não aceitava. Crítica não é mais. E a gente louvava a Deus porque quem é perseguido por Jesus, porque sabe que o negócio está dando certo. Quando você está anunciando o Evangelho, tem perseguição, pode acreditar, vai dar certo. Se tiver só aplauso, só elogio, pode desconfiar que alguma coisa está errada. Ou você está fazendo o que o povo quer, não pregando a verdade, ou então tem que ter perseguição. Quem diz assim, eu vou seguir Jesus, pode se preparar. Lá em Eclesiástico 2 já fala sobre isso. Prepara a tua alma para a aprovação, para o caso de dominação. Exatamente. As perseguições são normais para cristão. E onde existe cristão que vive o Evangelho, pode ter certeza. Além de ser perseguido, pode ser até morto. E Jesus me falou isso. Alguns de vocês vão ser mortos. Né? Vão matar. E mataram os apóstolos. Mataram um monte de espada, de crucificado, cortando o pescoço. E assim é o cristão de hoje em dia também. Se for radical, pode ter certeza que vai ser criticado, perseguido. Entendeu? E assim eu sofri muito com o pessoal da obra, essas perseguições. Né? Aí o tempo foi caminhando, bem pertinho, terminou 9 horas? 9 horas. Tem ainda alguns minutos. Né? Se tiver pergunta, pode interromper. Eu queria saber, assim, pulando um pouquinho uma parte do testemunho, mas ainda entrando na sua vida, né? Como que é hoje o seu estilo de vida, né? Tipo, você faz missões nas comunidades, como que é, assim? Aconselhamento, como que é seu estilo de vida hoje? Pronto, né? Eu passei esse período todo na obra, nesse testemunho, né? Em 2007 ainda, a Faleba inventou de ter uma casa para a gente morar de vida. Podia deixar de falar isso. A gente passou morando de vida lá, só na Providência, e não tem coisa melhor no mundo que você vive. Você vive assim. Do que viver na Providência. Você agradece a Deus por cada centavo que entra. Se não entra, você agradece. Você é grato. Ele está te sustentando. Nunca faltou nada. Aí foi eu, Adalberto, a Taliba e outra pessoa, vamos morar nessa casa. O testemunho era grande lá dentro, muita oração. A obra começou a se organizar ali. Aí era você e mais quantos? Né? Eu mais quatro. Depois foi vindo mais pessoas, né, para fazer experiência e tudo. Aí via que não dava, tinha que trabalhar, entendeu? Eu fiquei até o final. Só saí de lá quando eu decidi assim, não, eu vou para casa. Comecei a namorar também, a pessoa que eu casei, né? Não, o ambiente aqui para mim já acabou. Eu vou sair da vida, eu vou viver, na época já chama de aliança, né? Lá de vida aliança. Aí eu disse para a Thalita que eu ia sair, ia voltar tarde meus pais e viver essa vida, sem deixar de ser missionário. Continuei, mesmo jeito, coordenador e tudo. Aí em 2008 eu viajei para o Maranhão, para o seminário, né? Eu estava fazendo o caminho vocacional. Tá? Passei 15 anos para descobrir minha vocação. Tive que fazer experiência, namoro, seminário, casamento. Tive que descobrir. Mas não passou muito tempo não. Eu fui para lá, vivi um martírio. Você foi para o Maranhão? Isso, no seminário. Foi longe, hein? Foi longe. Passei um mês só. Comecei a estudar, passei no vestibular e todas as coisas, comecei a estudar. Depois eu fui vendo que não dava. Disse, não, aqui não é meu lugar não. Ainda ficou morando no propedêutico? Na época já entrava no seminário mesmo. Hoje que existe o propedêutico. Depois que mudaram, sabe? Eu já entrava direto. Começava a fazer a faculdade e tudo. Mas eu voltei, eu voltei para a obra, eu voltei para casa de novo, quando a Thalita estava, continuei a missão. Mas resumindo tudo, quando foi em 2015, eu saí da obra. Saí mesmo. Até hoje não uso mais o sinal, uso os filhos. Meu outro maior quebrou e estou usando isso. Até pronto. 2015, dia 29 de novembro, eu saí. 2015. E já estamos em 2024. Vai fazer o quê? Acho que 8 anos esse ano, né? Eu saí. Mas, como você perguntou, eu continuo as minhas atividades da igreja. Não sou mais catequista nem ministro, mas a minha vida missionária continua.
acompanhamento, aconselhamento, pregações nas comunidades. Então, eu senti assim, quando eu saí da obra. Não, aqui eu sou um pouco preso. Em comunidade a gente é um pouco preso. O coordenador tem que autorizar, se não autorizar a gente não vai. Você tem espera que eu chame pessoa de outra comunidade para pregar e ele diz, não, fala com o meu coordenador, se ele deixar você, não. É dessa forma que acontece. Você sabe muito bem isso. Então, você tinha um chamado mais particular, mais pessoal. Justamente. Você, né? Era isso que eu ia contar, para a gente terminar daqui a pouco. Então, vou sentir mais livre, sou um missionário independente de comunidade. Quem quiser me chamar a pregar, me chame. Se não quiser, não me chame. Mas eu continuo pregando. Eu vou nas casas, rezar o texto, fazer grupo de oração. Ultimamente eu não fiz mais isso no ano passado, porque às vezes eu gosto muito de ir com pessoas para tocar, para cantar, né? Às vezes eu vou sozinho para rezar o texto, mas é muito bom levar alguém para ajudar. Entendeu? Então, eu fiz muitos encontros nas casas, e nas residências rezar. E as pessoas, quando querem também, eu até vou lá em casa pedir aconselhamento, eu vou e tudo. E as comunidades nos grupos de oração que me chamam. A obra mesmo já me chamou ano passado, durante de carnaval. Então, se me chamarem, eu vou. Se não me chamarem, eu fico rezando em casa. Então, sou casado, né, como a gente já falou. Eu casei em 2016. É tranquilo com a sua esposa, a sua vida missionária? Assim? Tranquilo, me apoia. Ela me conheceu dentro da obra, quando ela entrou já era. Então, quando ela foi namorar comigo, eu disse logo, olha, é assim. Fui logo radical no começo. Eu tenho muitos amigos e amigas. Se você vier com esse negócio de ciúmes, eu deixo você. Eu disse desse jeito. Tinha um ciúme desgraçado no começo. Só você deixa desse ciúme ou você vai me perder. E muito menos eu vou deixar de ir para a igreja, deixar de estar por causa de você. Primeiramente é Deus. Depois os outros. Então eu fui radical logo. Por isso que até hoje estamos aí. É difícil, vida de casado não é fácil. Tem que trabalhar, os problemas que acontecem, tem que resolver. Tem dia que você está um pouco chateado, tem dia que você está menos. Tem dia que um está fraco, o outro está mais forte. É assim. O que está mais forte está fortalecendo o outro. Entendeu? É assim, vida de casado, assim como vida de missionário que vive de vida, como você. Mas ela tem sido um grande apoio para você. Sim, me apoia bastante. Não questiona. Eu só digo, olha, o Zé me chamou. Aí é claro que quando Deus chama a gente, através das pessoas, vem os obstáculos, né? Aconteceu uns obstáculos ontem que eu poderia enfrentar hoje. Será que eu vou? Será que eu não vou? Se eu mandar mensagem para o Zé para adiar, não, adiar não. Se está tendo problema, é porque Deus está chamando. Tem um propósito. E é bom quando a gente enfrenta essa dificuldade. Porque as pessoas são tocadas mais profundamente. Não se existe qualquer coisa que acontece, é ser fraco. Ah, tem uns obstáculos aqui, você desistiu. E aí? Vai pregar como depois? Então tem que enfrentar os obstáculos. Obstáculos eu tenho no meu coração que são meios de crescimento. E todos os erros que eu cometi, eu vou tirar um proveito. Não vou cometer mais. É uma lição de vida. Tudo que acontece é uma lição de vida. São Paulo fala que, lá em Romanos, capítulo 8, né? Se eu não me engano, no versículo 28, tudo coopera, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Tudo que eu sofri no passado me deu um aprendizado. Para não fazer de novo. Aquilo que você prova e te fez sofrer bastante, não adianta você tentar de novo que vai dar errado de novo. Não adianta você empurrar com a barriga as coisas. Você parar. Não, me dá um baixo nisso aqui. Se eu não parar, eu vou morrer. Né? Então, de filho das trevas, do pecado, eu preciso me tornar de filho da luz. Porque eu vivi no pecado, porque infelizmente o tempo não vai dar, né? Para falar muito sobre até o meu começo ainda. Mas eu vivi com mulher, assim, sexo, as coisas, masturbação, entendeu? Lá na minha adolescência é uma fase muito difícil para um adolescente. Questão de conhecer o corpo, a gente lia livro de ciência na escola e dizia que masturbação não era pecado, eu voava. E depois fui conhecendo a palavra, a doutrina da igreja, tanto pregação, o negócio está errado. Porque quando a gente não conhece Jesus, irmão, a gente acha que tudo é normal, não é pecado. Eu achava isso, fazia sexo com a mulher, no mundo lá fora, eu não via no meu coração aquela consciência pesada, cometi um erro, não via não. Tranquilo, né? Tranquilo. O mundo hoje vive assim.
Acho que não vai ferir Deus. Já que estava abafando, né? Só que depois que você conhece Jesus, tudo muda. Isso aqui é a verdade. E tem muita gente que rasga o que tem na palavra, não dá atenção. Não sabe o que está aprendendo. A melhor escolha que um jovem hoje em dia pode fazer, quando eu digo jovem, que a maioria é que são afastados de Deus mesmo. A melhor escolha é a pessoa escolher Jesus. A melhor escolha. Não é o mundo, não é as faculdades, não é nada. Isso não vai passar, e aí? Se você não luta pela sua salvação, e aí? Tudo que você fez, construiu, vai se acabar. Se você não construiu o seu reino, o reino da sua salvação, não foi amando, não foi perdoando, não foi se convertendo, progredindo na vida de Deus, tudo que você construiu lá atrás passa, vai se acabar. E a sua alma depois vai para onde? Então, o essencial da nossa vida é nosso Senhor Jesus. E eu não me arrependo de ter conhecido. Me arrependo de ter conhecido antes. Só fui conhecer Jesus depois de uns 20, mais ou menos, né? 20, 21 anos ali, 22, aquela idade ali que eu vim conhecer mesmo a palavra de Deus. Então, 22 anos atrás foi perdido para mim. Só vivi experiência fora de Deus. Nos 22 anos até hoje, 41 que eu tenho, foi o ganho que eu tive. E eu creio que vou ser cada vez mais recompensado, especialmente na salvação, minha vida eterna. Bendito seja Deus pelo seu testemunho. E fica aí o convite já, né, ao vivo, para se retornar quando possível. A gente reagindo aqui a esse testemunho parte 2, com a graça de Deus, de acordo com o seu tempo, né, se Deus quiser. Então foi muito edificante essa já pequena parte, pequena grande parte, né? E que Deus te fortaleça nesse caminho, te dê graça da perseverança, a graça de cumprir a missão como esposo, como pai e como missionário. Muito obrigado por tudo. Agradeço o convite, viu? Agradeço mesmo. No caminho eu vinha, né? Seguindo as placas. Aí eu levava dos santos. O santo ele indica o caminho de Deus. São setas que indicam. Nossa Senhora especialmente. Mas também aponta os pontos que podem nos prejudicar. Até você falou, não foi naquela hora, né? Ele pode entrar aqui, será que é contra o vamos seguir as placas, né? Se disser que não pode, a gente volta, né? Então, é exatamente isso. O que os santos me diz nos seus escritos, eu vou seguir. Porque eles apontam nós para Jesus. Jesus para nós. A gente vai seguindo o que os santos viveram. Especialmente a Virgem Maria, né? Façam o que ele vos disser. Agradeço, que Deus abençoe. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui daqui a pouco tempo. Vamos remarcar. Tá? Amém. Bendito seja Deus. Obrigado, meus irmãos, pela audiência. Obrigado, Cauã, aqui nos estúdios, na gravação. Obrigado, Cine Gomes. Obrigado a cada um que está aí, tanto pelo Instagram, pelo YouTube e pelo rádio. Deus abençoe e até o próximo sábado, se Deus quiser.